O som da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quero dizer para os irmãos, motivo de alegria nessa noite estar mais uma vez na casa do Senhor. E quero dizer, igreja amada do Senhor, que estou mais feliz do que ontem. Aí os irmãos vão perguntar, mas por que? Eu digo, porque para estar mais perto da volta de Jesus. Diz, se ele não voltar agora, eu vou para onde ele está. Porque quando nós nascemos, nós já caminhamos para a morte, né? Porém, nós não passamos pela morte eterna, né? Vamos abrir aqui as nossas Bíblias, sem perda de tempo. O livro de 1 Samuel, capítulo 1. Vai ser lido o mesmo texto que foi lido ontem no culto de senhora. E as irmãs podem já ficar até meditando, mas o mesmo texto. Esse livro que está na sua mão, o nome dele, Bíblia, quer dizer livros compilados, né? Livro esse composto por 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, 773.692 palavras, 3.566.480 letras. Ele fechado é um livro comum, mas quando você abre, ele jorra sangue e fogo. Sangue para perdoar pecado e fogo para inundar a nossa alma do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o que isso que está na sua mão é sobrenatural. A irmã, esposa do diácono Cício pregou ontem nesse texto. Eu vou pregar hoje. Se todos os obreiros pregar, a cada dia o Senhor tem uma palavra no mesmo texto, porque a fonte é inesgotável, porque o Deus que inspirou é inesgotável. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Houve um homem de Ramataim Zafim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, o Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló, e estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéia, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre ou estéril, dependendo da tradução. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Cana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E ali um sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, porém, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli o teve por embriagado. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela:
ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concedeu um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia: tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faça o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que desmamou. E havendo-o desmamado, levou consigo com 3 bezerros e um éfa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor, porque por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também o Senhor o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nessa noite, querida amada igreja, nós temos lido um texto muito conhecido, mas quero dizer nessa noite que a oração desta mulher, ela foi um divisor de água na história da nação de Israel. Para que nós possamos entender um pouco essa história, precisamos retroceder um pouco no tempo e saber que a oração dessa mulher seria um divisor de água, no sentido que aqui estava terminando um governo teocrático, governo esse que tudo era estabelecido por Deus, Deus estava no governo, mas a nação de Israel resolvera querer um governo conforme as nações, um monarca governado por homens. E ali estava 1400 anos do governo teocrático. Os filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó, todos vieram de um governo teocrático. E antes desta mulher, Israel vinha de uma grande crise espiritual, no tempo de Juízes. Segundo John State, 440 anos de crise espiritual. Deus levantava um juiz para instruir o povo, e quando esse juiz morria, o povo caía em depravação. Então o que esta mulher estava pedindo era apenas um filho. Para ela sim, mas para Deus era mais do que um filho. Ela apenas queria um filho para se vingar de Penina, mas Deus queria mais do que um filho. Deus queria um juiz, um profeta, um sacerdote, para dar continuidade ao seu projeto. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, eu quero falar nessa noite sobre as 6 características da vida de Ana. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então, este criança que estava para nascer, ele ia consagrar os 2 primeiros monarcas. No caso seria Saul e Davi. Mas adentrando agora na mensagem, nós podemos ver aqui, a primeira característica desta mulher é que ela não se entregava diante dos problemas. Pensa numa mulher para ter problema. Olha o problema dela, viu? O texto diz no versículo 6 que a sua competidora o irritava para embravecer. Em outra tradução diz assim: e para piorar a situação, Penina o provocava até para ele irritar. Ou seja, a palavra irritar quer dizer, sabe o que? Perturbar, por implicação, entristecer e enfurecer. Era isso o objetivo de Penina: causar tristeza em Ana, enfurecer ela. Louvado seja o nome do Senhor.
palavra embravecer quer dizer ira, ódio, fúria, indignação e muita tristeza. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ou seja, imagine o problema dessa mulher. Além do grande problema de não gerar filho, porque na nação de Israel, na cultura judaica, a mulher que não gerasse filho era tida como uma desgraçada. Era como se Deus tivesse o esquecido. É como se Deus não tivesse nenhum projeto para aquela vida. Viu? Então imagine o problema. Não gera filho, né? Era atribulada de espírito, né? A palavra atribulada quer dizer duro, áspero, cruel, forte, severo, violento e impetuoso. Ou seja, era tipo uma tempestade dentro da alma daquela mulher. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E o outro problema, ela era cheia de ansiedade e aflita. Está lá no versículo 16. Era muito problema, irmão. A possível provocação da competidora dela, Penina, podia ser assim: ou seja, essa mulher é piedosa, vai à casa do Senhor, adora o Senhor, ora, mas a minha aljava está cheia de filho e ela não produz filho. Eu quero dizer para as irmãs, e por que não dizer para os homens, sempre tem uma penina para perturbar a nossa vida. Sempre tem uma penina para perturbar a nossa vida, usado pelo Satanás. Sabe, você vai à casa do Senhor, é uma mulher de oração que adora o Senhor, mas a tua vida é cheia de problema, a tua família é cheia de problema. Mas eu quero dizer para você nessa noite, não dê ouvido às peninas da vida. Faça que nem Ana. Ana não saiu da dependência de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nós vimos aqui, irmão, O segundo ponto que eu vejo aqui, a provocação de Penina tinha um objetivo: achatar a autoestima, de Ana. Louvado seja o nome do Senhor. Desestabilizar emocionalmente. Do mesmo jeito existe no nosso dia hoje, seja na escola, seja no trabalho, aonde você estiver, sempre tem uma penina que quer desestabilizar, tirar você do sério. E quando isso acontecer, você fique vigilante, ore e vigie que nem Ana, porque isso é coisa de Satanás tentando nos desestabilizar. Mas o crente que ora e que persevera, ele não perde o foco. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ele é como Ana, ele se derrama na presença do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos continuar aqui, irmão. Existem pessoas que são realmente como Penina. Eles não choram com os que choram, são carregados de inveja e de ciúme, massacram os que vivem em retidão, Ele não suporta ver o sucesso dos outros, Tem um sentimento de inveja. São pessoas que têm a síndrome de Penina está nele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas o que eu vejo aqui nessa mulher, sabe o que é? É que ela é uma mulher sábia. Ana era uma mulher sábia. A Bíblia diz lá em Provérbios 14:1, diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com a sua própria mão ela destrói. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher sábia, irmão, ela investe o seu tempo, a sua vida, os seus recursos em pessoas. Ela valoriza mais pessoas do que objeto. A mulher sábia, ela valoriza princípio, ela valoriza a família, ela não troca a família por nada. Ana, em nenhum momento você vê Ana discutindo com aquela mulher. O texto diz que de ano em ano, quando Eucana subia, ela o provocava. Mas em nenhum momento no texto você vê Ana revidando. Sabe por quê? Porque era uma mulher sábia. A mulher sábia edifica a sua casa, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Ana, ou seja, na sua fidelidade, ela era estéril, cheia de problema, mas era fiel ao companheiro e continuou adorando o Senhor. Então faça como Ana nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe de adorar o Senhor por causa das meninas da vida. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quando eu olho para Ana, eu me lembro de Abigail, aquela mulher que na qual foi esposa de Davi. Davi vinha com muita fome com seus homens e mandou um recado para o marido de Abigail, Baal, não vai lembrar Baal, Nabal, que o nome Nabal quer dizer filho de Belial. O filho de Belial era bebarrão, era um homem bruto. E eles mandaram, Davi mandou um recado para ele que mandasse alimento.
Sabe qual foi a resposta que ele deu? Quem é Davi para que eu mande alimento para ele? Não sei nem quem é Davi. E se você ler o texto no capítulo 25 de 1 Samuel, Davi, irmão, era um homem valente, era um homem disposto. O texto diz que Davi, quando soube disso, olha, eu vou lá matar todo mundo, nem uma criança eu vou deixar vivo. Viu? Mas Abigail era uma mulher sábia. Marido embriagado, bruto, ignorante. Ela pegou, chamou um dos criados, disse, olha, prepara um animal. E toda a alimentação que foi pedida, aí vocês preparam aqui, eu vou levar. E levou e alimentou Davi com os homens. Depois que o marido ficou bom, o efeito da bebida foi que ela foi relatar. O que é isso? Mulher sábia, irmão. Ou você imagina aquele homem embriagado, já ignorante e bruto. Se aquela mulher tivesse passado a informação de Davi na situação que estava Nabal, o derramamento de sangue que tinha havido, irmão, porque ele ia reagir, irmão. E Davi, ele vinha sem misericórdia. Mas a mulher sábia edifica a sua casa. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a insensata, a que age de forma desordenada, a insensata é demolidora, irmão. As suas palavras e as suas ações provocam terremoto no meio da família. Louvado seja o nome do Senhor. As palavras dela desagregam, divide, separa. As suas mãos não trabalham para o bem, mas para o mal. Viu? A mulher que não é sábia, irmão, ela destrói o lar e quem está em volta dela. Viu? Nada edifica o que ela faz. Mexeriqueira, gosta de conversa. Isso é a mulher, irmão. É a mulher insensata, mas a mulher sábia não. A mulher sensata, ela fica na dependência do Espírito. Ela é sensível à voz do Espírito. Tem intimidade com Deus. Só escuta a voz do seu Senhor ou de alguém que seja espiritual. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ou seja, lá no capítulo 12 de Provérbios, versículo 4, diz que a mulher exemplar, ou seja, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas é de comportamento vergonhoso, é um câncer em seus ossos. Irmão, não tem coisa mais triste do que uma mulher insensata. Viu? E quem está falando isso aqui é Salomão, que teve 1.300 mulheres e 700 concubinas. Viu? Ele sabia o que era mulher. Ele disse, mulher virtuosa, quem o achará? Ele deixou num ponto de interrogação. Ela é semelhante à fina joia, Ela disse que os rubins, ele foi descrever o diamante, não se compara a ela. É algo incomparável. Não se acha lá em qualquer esquina. Mulher virtuosa tem valor. Você vê uma mulher exemplar, mulher virtuosa, ela traz alegria, honra, é fiel ao coração do seu marido e o marido confia nela. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é a mulher virtuosa. Mas a mulher desenvergonhada produz sofrimento, ela abrevia seu dia, entrega suas paixões e é aplaudida na nossa cultura moribunda. Viu? O mundo em que vivemos hoje, irmão, a mulher aplaudida é a mulher desenvergonhada, é a mulher insensata, e está cheia por aí. Você, jovem, que ainda não casou e procura um casamento, preste atenção na mensagem dessa noite. Procura uma mulher virtuosa. É um passo que você não pode dar errado. Se você der um passo errado no casamento, você nunca mais se apruma. Procura uma mulher virtuosa. A mulher sabe que edifica a casa, porque a mulher desenvergonhada é uma tristeza. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vamos continuar. Outro problema que essa mulher enfrentou, a incompreensão de Eli, irmão. Eli, irmão, tinha perdido o discernimento espiritual. Ele acusou como se aquela mulher tivesse embriagada, Ele não ouviu, ele não procurou ouvir Ana, ele o acusou sem ouvi-la. É por isso que Jesus disse, não pode se julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu olho para essa situação, irmão, e eu fiz uma aplicação aqui, que há muitas pessoas feridas na igreja, porque não encontram uma comunidade terapêutica, mas um lugar de censura, de acusações e de incompreensão, Não sou um terapeuta da alma, mas assassino de sonho. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que não têm discernimento espiritual e julgam segundo a aparência, irmão. Mas não faça isso. Nós temos que ter comprovação de fato para nós analisarmos o caso. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas nessa noite, faça como Ana, não perca o seu alvo, Não abra mão do seu sonho, não abra mão do seu objetivo e não perca o foco. Louvado seja o nome de Jesus Cristo.
Faça nessa noite com a mãe de Thomas Edison. Thomas Edison, a sua professora foi deixar em casa e disse: olha, eu estou entregando aqui o seu filho porque ele é incapaz de aprender. Ele não tem inteligência suficiente para aprender. Mas sabe o que foi que a mãe de Thomas Edison disse? Não, você não vai deixar de ir para a escola, você vai todo dia. E perseverou, e perseverou, e perseverou. E aquele homem, aquele menino estudando, e um dia ele chegou e disse: mamãe, por que lá na escola ninguém me dá atenção? E a mãe dele, que era uma mulher virtuosa, disse: porque você é altamente inteligente, rapaz. Eles não são capazes de alcançar o seu raciocínio, viu? E hoje eu quero dizer para você, sabe por que nós estamos no claro aqui? Porque a mãe de Thomas Edison não desistiu, viu? Ele deu 2.000 passos, 2.000 projetos para alcançar o objetivo da lâmpada elétrica. E no dia que ele morreu, todas as luzes se apagaram. E um dia perguntaram a ele, ele disse: por que você fracassou 2.000 vezes? Ele disse: eu nunca fracassei. Eu dei 2.000 passos para alcançar o meu objetivo. Faça como Thomas Edison nessa noite. Não importa os passos que você vai dar, mas persevere, mas alcance o seu objetivo. Louvado seja o nome de Jesus. Não dê ouvido a Penina. Nessa noite, a mensagem de Penina está repreendida na autoridade do nome de Jesus. Viu? A mensagem diabólica de Satanás que está para você desistir, ele cai por terra nessa noite na autoridade do nome de Jesus. Receba mensagem de edificação dessa noite. Esse negócio de desistir é conversa de Satanás. A Bíblia diz que aquele que bota a mão no arado não pode voltar mais para trás. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa a luta, as tribulações, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Outro ponto que essa mulher enfrentou, aleluia, a conformação. O seu marido Eucana, no versículo 10, ele disse: louvado seja o nome do Senhor. Por que você está chorando? E por que você está chorando? E por que você não come? Por que o seu coração está tão triste? Aí ele disse: não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Aleluia. Irmão, eu vi essa palavra 10, irmão, aí eu fui avaliar. Eu fui observar, tudo na Bíblia tem um porquê. Ele disse: por que você está tão triste? Por que você não come? Porque ele atribulava tanta Ana, a Penina atribulava tanta Ana, que ela nem comia, não tinha vontade nem de comer. Era uma coisa terrível. Ele disse: por que você está triste? Por que você não come? Por que você está chorando? Seu coração está desfalecido, não sou eu melhor do que 10 filhos? A palavra 10, irmão, sabe o que significa? Louvado seja o nome do Senhor. Simboliza a nota máxima, a plenitude do ser humano. Aleluia. E é isso que Eucana estava dizendo. Ou seja, eu não sou a plenitude máxima para ti, Ana. Mas Eucana não tinha discernimento espiritual. Ana, no seu silêncio, deu resposta a Eucana. Disse: não, Eucana, você não é a plenitude máxima da minha alegria. A plenitude máxima da alegria para uma mulher, irmão, é quando ela se casa e gera filho. Porque a família é o homem, a mulher e sua prole. Viu? Uma mulher, ela só se completa quando ela tem filho. Tanto o homem como a mulher. Porque a mensagem não é só para a mulher nessa noite, é para toda a igreja. Em casal ele só se completa quando ele gera filho. Porque isso é a bênção de Deus completa. Louvado seja o Senhor, o homem, a mulher e sua prole. E nós temos testemunhas oculares aqui, a alegria, irmão, do que é uma família. E uma família na presença de Deus, viu? Uma família que o pai e a mãe podem dizer, como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor, irmão. É uma alegria transbordante e indescritível. Se você ainda não percebeu, mas eu fico aqui ao lado, mas o Espírito me dá todo o entendimento. Você não sabe a alegria que jorra no coração desse pastor quando o filho dele está pregando aqui. É uma alegria que o ser humano não pode descrever. Há um gozo na alma do pastor dessa igreja quando ele vê o filho dele aqui mexendo na palavra. Há uma alegria no seu coração quando o seu netinho pega o microfone e louva a Deus. Sabe o que é isso? Plenitude completa da alegria de uma família. A sua esposa também, pastor Eunice, é discreta, mas há um gozo na alma. Viu? Quisera que toda a família tivesse esse gozo.
E tenha toda a família na presença de Deus, sim, na presença de Deus. Seja cantando, pregando, louvando o nome do Senhor. É uma alegria indescritível, irmão, que o ser humano não tem capacidade de descrever. Era isso que Ana queria. A plenitude de alegria era um filho para Ana. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ela enfrentou tudo isso. Aleluia. Vamos continuar nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Outro ponto, irmão, essa mulher, ela foi forte, ela não desanimou, irmão, viu? O desânimo, irmão, é destruidor de sonho, viu? E pode estar dentro de nós, irmão. O desânimo é coisa terrível. A pessoa desanimada, irmão, ele falta fé, ele é tomado por um sentimento de dúvida, ele perde a esperança, e com esse adjetivo ele não alcança o objetivo que ele tanto deseja. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode não concluir um projeto no qual Deus o confiou. E nós temos um exemplo aqui de Elias. Elias, um homem cheio de intrepidez. Ele chegou diante da nação de Israel e disse: até quando você vão cogitar em dois pensamentos? Se Abaal é Deus, servir, mas se o Senhor é Deus, ele servir. Vamos levantar um altar aqui, vamos repartir no ouvido aqui. O Deus que é responder com fogo, esse aqui é Deus. É um Elias cheio de intrepidez, irmão. E ele faz uma oração, resumindo em uma oração de 53 palavras. Deus manda fogo do céu, e ele prova ali que o Senhor é o verdadeiro Deus. Mata os outros 150 profetas que estão ali, 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera. Mas quando chega, irmão, no capítulo 19, versículo 4, irmão, Jezabel quer matar Elias, e aquele homem é tomado por um desânimo, irmão, viu? E sabe o que é que ele diz no versículo 4? Senhor, tira a minha vida, eu tenho que morrer um dia mesmo, eu tenho que morrer um dia, e bem que poderia ser agora. Ou seja, tira a minha vida agora, Senhor, eu não sou melhor do que os meus irmãos. Ou seja, ele pediu a morte, irmão. Aquele homem foi tomado por um desânimo. Mas nós aprendemos nessa noite, irmão, Ana não deixou o desânimo prevalecer no coração dela. Outro homem, irmão, que Deus chamou e incumbiu ele de uma grande responsabilidade. Mas chegou um momento, irmão, e o que o povo atribulou tanto ele, irmão, que ele pediu a morte. Esse homem foi Moisés. Lá no capítulo 11, versículo 15 de Número, ele disse: se o Senhor vai continuar a tratar-me dessa maneira, mata-me agora mesmo. Se o Senhor se agrada de mim, me deixe ver a minha própria ruína, não deixe ver a minha própria ruína. Ou seja, o povo tinha tribulado tanto Moisés, e disse: Senhor, eu não parei esse povo não, me mata logo que chega. O desânimo tomou conta, irmão. É a coisa que nós não podemos deixar, irmão, que as tribulações e as adversidades da vida, irmão, é ver a colocação de um abatimento e um desânimo. Nós temos que ter uma fé sólida, nós temos que permanecer firme na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, viu? Nós temos que ser, não podemos deixar o desânimo prevalecer e nem ser impaciente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos uma mulher, por causa da sua impaciência, ela se desanimou-se, e Deus tinha feito uma promessa. E como Deus faz uma promessa, a Bíblia diz que Ele é fiel para cumpri-la. Não importa se Deus não depende de circunstâncias para cumprir aquilo que Ele prometeu, até porque nosso Deus é soberano. Quando Ele diz eu sou o Senhor, Ele diz eu sou autoexistente e autossuficiente. E essa mulher Sara, Deus fez uma promessa que daria um filho a ela. Dali ia se formar uma grande nação. Mas depois de 10 anos, aquela mulher entra num processo de desânimo e de impaciência e entrega o seu marido, irmão, a uma concubina, a Agar. E por causa, irmão, da impaciência, irmão, e do desânimo daquela mulher e da sua ansiedade, está aí, depois de 4.000 anos, aí a crise que está aí, os palestinos aí, os ismaelitas, brigando com os israelitas pela terra, por causa da ansiedade de uma mulher. Tirou a paz do seu casamento, gerou uma confusão e um problema passou a sua posteridade. É um perigo o desânimo gerar a impaciência e junto vir a ansiedade. Tenha calma, que o seu projeto vai terminar. Tudo tem um tempo para se estabelecer. Primeira prova, depois vem a ambulância. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos continuar aqui. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu fiz só uma aplicação. Precisamos vigiar e ter cuidado para que a impaciência e o desânimo não roube nossos sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 24, versículo 10: se você vacilar no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, o caminho para a glória, irmão, é uma vereda de perigo. Nós não vivemos numa estufa espiritual. O caminho é cheio de espinho. O Senhor não nos garantiu uma caminhada tranquila, Ele nos garantiu uma chegada feliz. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Muitas vezes, irmão, nós somos fuzilados pelos ventos contrários. Louvado seja o nome do Senhor. Enfermidade, perseguição. Louvado seja o nome do Senhor. Luto doloroso, enfermidade dentro da família. Mas nós não podemos desanimar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então nessa noite, irmão, nesse primeiro ponto aqui, é a primeira lição que nós podemos extrair da vida de Ana. Não se entregue diante dos problemas da vida. Creia no Deus que você serve. Ele é poderoso para solucionar o seu problema. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, lá em Provérbios 6 e 10, ou melhor, lá em Efésios 6 e 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, diz: quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Se fortaleça nessa noite na presença do Senhor, porque na presença do Senhor há força, há poder, há ânimo, há alegria, há refúgio do Espírito para a tua alma nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão suas forças e voarão com asas como de águia. Voarão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Faça como a águia nessa noite. A águia é um animal que vive 70 anos. Quando chega a 30 anos, sabe onde é que ela vai? As suas penas já estão velhas. Louvado seja o nome do Senhor. O seu bico não consegue mais pegar a caça presa, porque ele já se encurvou, as suas unhas já dobrou. E sabe o que é que ela faz? Ela vai para um talhado muito alto e se esconde dentro de uma rocha. Sabe o que é que acontece dentro daquela rocha, irmão? Ela passa 40 dias se renovando. A primeira coisa que ela faz é arrancar todas as penas do seu corpo. É doloroso, mas tem que suportar, irmão. Tem que ser perseverante. Depois que as penas, a primeira coisa que ela faz, ela está com o bico na rocha. Quando o bico nasce, irmão, o processo é 150 dias de renovação. O bico não nasce, ela arranca as penas, depois ela arranca as unhas, e depois que ela se renova, ela parte para um voo de 40 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tiver desesperançoso, sabe onde é que você tem que se renovar? A águia foi para a rocha, e a rocha representa Cristo. O lugar onde Deus vai renovar nossas forças é Jesus. Ele é a rocha, irmão. Ele é a rocha para renovar nossas forças. Ele é a rocha para alimentar a nossa alma. Ele é a rocha para saciar a nossa sede. Louvado seja o nome de Jesus. Renovo espiritual. Na rocha está toda a nossa esperança. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vamos continuar nessa noite. Segunda característica dessa mulher: ela tinha um coração quebrantado, irmão. Coração quebrantado, irmão, é coisa maravilhosa, viu? A Bíblia diz lá no Salmo 34, versículo 18, diz que perto está o Senhor dos que tem um coração contrito e quebrantado. Olha que coisa gloriosa, irmão. Perto está o Senhor para ajudar, para socorrer, para levantar, para animar, para fortalecer. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Sinta nessa noite, você que tem um coração contrito e quebrantado, o Senhor está perto de você para te fortalecer, para te ajudar, para te dar ânimo, para te fortalecer, para te ajudar na caminhada. Sinta a presença dele nessa noite. Ele está aqui. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra quebrantado quer dizer arrebentado, quebrar, em pedaços, derribar e despedaçar, esmagar e fragmentar. Isso é o coração contrito e quebrantado. Foi o que ela disse. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Foi o que ela disse aqui, irmão. Para o sacerdote ali. Louvado seja o nome do Senhor. Ela disse: não tenha a tua serva por filha de Belial. Eu sou mulher tribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte eu tenho bebido, porém eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Aleluia. A palavra derramado, irmão, significa no sentido simbólico aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Significa, sabe o que? Vida, alma e queixa.
Ou seja, é uma oração que fica na dependência de Deus. É descrita como derramamento da alma de uma pessoa na presença de Deus. A palavra derramar é isso. Ela se derramou com um coração contrito e quebrantado, irmão. É o que Deus quer, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a palavra contrito quer dizer esmagado como pó, moído. Significa profunda angústia e humilhação. Foi o que essa mulher fez. Ela se derramou e se humilhou na presença do Senhor. Aleluia. Segundo ponto, é sacrifício aceitável ao Senhor, um coração contrito e quebrantado. A Bíblia diz lá no Salmo 51:17, sacrifício para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Deus não o desampara, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Terceiro ponto, Deus habita nele. Lá em Isaías capítulo 57, versículo 15 diz: aonde eu moro, no lugar e no alto mais alto sublime trono. Deus diz: aonde é que eu habito? No mais alto sublime trono eu habito. Mas também eu habito num coração humilde de espírito e um coração arrependido, para dar ânimo ao humilde, coragem e vontade de viver aos que estão tristes e abatidos. Ou seja, eu habito num lugar mais alto sublime trono, mas também habito no coração contrito e quebrantado, para dar ânimo e força para ele viver as tribulações da vida. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quarto, Deus olha para ele. Lá em Isaías capítulo 66, versículo 2 diz assim: eis que estão voltados meus olhos. Para onde estão voltados meus olhos? Para o pobre e para o abatido, para aquele que treme diante da minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor. É para aquele que está com o coração contrito e quebrantado. Louvado seja o nome do Senhor. Quinto, o coração contrito e quebrantado, o Senhor cuida dele. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Em Isaías 61 diz: Jesus fala assim: eis que o Espírito do Senhor é sobre mim, porque o Senhor me ungiu para libertar os cativos, para pregar o ano aceitável do Senhor. Mas uma das partes de ser enviou para cuidar os que têm um coração contrito e quebrantado. Louvado seja o nome do Senhor. Sinta-se nessa noite cuidado pelo Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O seu choro, a sua lágrima, o seu quebrantamento, o Senhor está assistindo tudo, querida amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, irmão, um exemplo de choro. Pessoas que se quebrantaram na presença de Deus. Nós vemos Agar, depois que ela gerou Ismael, que ela ficou debochando ali de Sara. Sara chamou Abraão e disse: olha, despede Agar porque está gerando um problema. Louvado seja o nome do Senhor. Isso lá em Gênesis capítulo 11, versículo 16. E ela saiu sem rumo no deserto com o menino. E ela bota o menino ali debaixo de um pé de árvore e vai para o meio do deserto. E a Bíblia diz que ela começa a chorar amargamente. E começa ali em desespero, porque ela já está sem água, não sabe o que fazer. E de repente a Bíblia diz que o anjo do Senhor, a palavra do anjo do Senhor, o próprio Deus disse: não temas, Agar, porque eu ouvi o choro do menino e farei dele uma grande nação. Perto está aquele que tem o coração contrito e quebrantado. Aquele que chora, irmão, na presença de Deus, tem resultado da sua oração. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A viúva de Naim, a Bíblia diz que Jesus ia adentrando na cidade de Naim, o cortejo da vida ia adentrando, ia sair na caravana da morte. Imagina, e vinha ali o cortejo da morte, o fúnebre, e Jesus faz algo que ninguém fez. Ele manda parar o enterro. Em meio àquela multidão que estava ali, ele vai lá onde está aquela mulher. A mãe daquele menino disse: mulher, não chores. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Não chores. Pare de chorar, mulher. Aleluia. A mesma coisa que ele disse para a viúva Naim: não chores. Pare de chorar, porque o problema vai ser resolvido. Essa não tem consolo para a tua alma. As inquietações da vida, as perturbações, as impaciências por causa dos problemas que ainda não foram concluídos. Fica tranquilo nessa noite, porque eu estou no controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ali Jesus não só mandou aquela mulher parar de chorar, mas depois devolveu o filho que estava morto àquela mulher. E aquela lágrima de tristeza transformou em lágrima de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Outro homem
que Deus mandou uma mensagem por intermédio do profeta Isaías. O nome dele é Ezequias. Vá lá onde está Ezequias e diga a ele que põe a ordem na tua casa. A palavra tua casa quer dizer o teu governo. Põe ordem no teu governo aí, porque tu vai morrer. Louvado seja o nome do Senhor. E Isaías foi lá e disse: olha, o Senhor disse: tu está sem ordem na tua casa, o governo está descontrolado aí, põe ordem porque tu vai morrer. Sabe o que foi que ele fez? A Bíblia diz que ele botou o rosto na parede e começou a chorar. Ele disse: eu tenho misericórdia do céu, eu tenho andado na tua presença, tenho derribado os altares, tenho feito o que agradava os teus olhos, tenha misericórdia de mim, chorando, com o coração contrito e quebrantado. Ou seja, irmão, tu quer fazer Deus recuar e mudar o plano dele? Chora. Louvado seja o nome do Senhor. Chora. Lá ele mandou parar de chorar, mas aqui, irmão, enquanto mais chorou, comoveu o coração de Deus. Antes que Isaías saísse do pátio, Deus falou com Isaías: disse: volta lá para Ezequiel, porque ele está chorando, e diga ele que eu vou dar ele mais 15 anos de vida. Louvado seja o nome do Senhor. É a única coisa que faz Deus retroceder, irmão, é lágrima de crente fiel. Louvado seja o nome do Senhor. É uma coisa que Deus não suporta, é a lágrima de um crente contrito e quebrantado, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos continuar, irmão. Aleluia. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 6, versículo 21: bem-aventurados que choram, porque eles haverão de rir. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Lá no Salmo 147, versículo 3 diz que só o Senhor devolverá a alegria aos tristes e de coração e cura as suas feridas. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, as pessoas que estão com o coração ferido, como Niana, Ele restaura as feridas físicas, emocional e espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos continuar. A terceira característica dessa mulher era uma mulher de propósito, irmão. Uma mulher de propósito. Qual era o propósito de Ana aqui? Aqui está, irmão, o ponto ápice dessa mensagem. Se não der tempo de explorar todos os tópicos, mas vamos explorar isso daqui. Qual era o propósito de Ana? Primeiro a vontade de Deus, depois a minha. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher orou 24 anos, irmão, pelo filho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ela disse aqui, nós lemos o texto dessa noite: olha, Senhor, se tu atentares para a ação da tua serva, e da tua serva te lembrares, e tu me der um filho homem, quando desmamar, eu consagrarei ele para sempre a ti. Você ficará na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro a vontade de Deus, depois a dela, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está, irmão. Você imagina, irmão, o maior desejo daquela mulher era gerar um filho, e agora Deus lhe dera um filho. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto diz que quando ele desmamasse, ela ia deixar na casa do Senhor. Você sabe que com quantos anos se desmamava na cultura judaica? Com 3 anos de idade. Pois quando ele completou 3 anos, é tanto que quando Eucana subiu, ela disse: não, eu não vou subir, suba para sacrificar o Senhor, eu vou ficar em casa. Quando o menino desmamar, eu subirei para cumprir o voto. Você imagina a cena, irmão. Ela chega lá e diz para o sacerdote Alice: olha, meu Senhor, eu sou aquela serva que estive aqui pelo filho, orando ao Senhor, meu filho pedi a ele, a Deus, eu pedi um filho a ele, e esse filho está aqui, uma criança de 3 anos, pois eu estou cumprindo o voto, eu vim deixar aqui. Agora você imagina a cena, irmão, vamos descrever. Ela deixa lá o menino e vai embora. Você imagina Samuel gritando para o irmão de Ana: mamãe, espera aí que eu vou com a senhora, espera aí, eu quero ir para casa. E aí, irmão, é fé para crer e fé para obedecer, viu? E isso aqui é fé obediente. Isso que é crer no propósito de Deus. Crer não só para receber, mas crer para obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela criança, eu imagino, mas é uma conjectura que tem sentido. Aquela criança, quem sabe, chorando: mamãe, não deixa eu voltar com a senhora. Mas eu imagino ela de coração partido, mas ela cumpriu o voto. Porque crente fiel é assim, irmão, ele cumpre.
com a sua palavra. É por isso que ela foi atendida, irmão. É por isso que ela foi atendida. Entenda nessa noite que toda ação existe uma motivação, e essa motivação parte do coração. E Jesus disse que do coração procede a saída da vida. E esse coração é um foro íntimo que só Deus sabe, conhece e julga. Viu? Se a sua intenção for verdadeira e for boa, o seu propósito será estabelecido. Porém, não use de engano, porque não alcançará a bênção do Senhor. Ele conhece a sinceridade do coração de cada um de nós. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós precisamos entender nessa noite que o nosso Deus, além de ser onipotente, onisciente, onipotente e onipresente, Ele é onisciente. Na sua presciência Ele sabe de todas as coisas. É por isso que o salmista Davi disse lá no Salmo 139: Senhor, como fugirei do teu espírito, como me ausentarei da tua face? Se eu subo ao céu, tu estás. Se eu desço lá para debaixo da terra, tu está me assistindo. Se eu vou para as extremidades das águas, tu está me assistindo. Se a palavra ainda não chegou a boca, tu sabe o que eu vou falar. Eu estava sendo modelado no ventre da minha mãe, tu já me conhecia. E lá no versículo 6, a presença e a onisciência de Deus é tão grande que o salmista disse: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, eu não posso atingir. Deus sabe de todas as coisas, e Deus sabia a sinceridade do coração daquela mulher. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nós temos aqui, irmão, terceira característica, uma mulher de propósito. Aleluia. Avançando aqui. Aleluia. Uma pergunta: quantos pais hoje têm a coragem de consagrar os seus filhos a Deus como manda? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Porque tem pessoas, irmão, que transformam a bênção do Senhor em ídolo. Aleluia. Ele não vive em função de Deus, mas vive em função da bênção. Eu já falei aqui uma vez, se me falha a memória, mas a igreja é rotativa. Eu vi na mensagem de Josué Erion, me lembro quando ele falou de uma mulher argentina, missionária. Deus chamou ela exclusivamente para a obra de Deus, quando ela ainda era jovem. E aquela mulher, ela teve uma filha, disse: não, eu vou criar minha filha, quando eu criar ela, eu vou cumprir o mandato do Senhor. E ela criou a filha cresceu, se pôs moça, e a filha casou e teve um filho, ou seja, teve um netinho, né? Da mulher missionária. Ela disse: não, eu vou criar agora o meu netinho, e quando ele crescer eu vou cumprir a ordem do Senhor. E resumindo, quando ela cuidou, ela estava velha. E um dia um homem de Deus ia passando, irmão, na rua que ela morava. O Espírito do Senhor disse: vá naquela casa tal de cor, tal de número tal, e falei isso, isso e isso. E Deus bateu na porta, e quando ela abriu, disse: olha, quando tu ainda era jovem, Deus te chamou para uma obra missionária, e tu não a ouviu. Tu não deu prioridade àquilo que Deus falou para ti, pois o teu tempo acabou. No outro dia ela morreu. Irmão, as coisas de Deus é prioridade. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu pergunto nessa noite, aleluia, qual é o seu propósito, a sua atitude no meio da sociedade, da igreja ou diante de Deus? Qual é o seu propósito? Qual é a sua atitude? Primeiro as coisas de Deus ou primeiro os seus projetos? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nós vivemos hoje, irmão, numa cultura onde se centraliza a vontade do homem, chamado teologia humanista. Se chama antropocentrismo idolátrico. O que é isso? É que a vontade do homem tem que ser feita na terra. Aleluia. Não é a vontade de Deus que tem que ser feita, não é a vontade do homem. É a vontade do homem que tem que ser feita na terra, não é a vontade de Deus que tem que ser feita no céu. Esse é o antropocentrismo idolátrico. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso tudo se gira. Nós vemos, irmão, o centro é o antropocentrismo idolátrico, é o homem no centro, o sistema marxista. Quando ele diz que Jesus não é Deus, Deus é o homem, e isso é colocar o homem no centro, o homem como Deus, e que todos os projetos, todos os objetivos têm que ser alcançados do homem, conforme o homem acha que é. O que tem para vencer é a vontade do homem. Mas eu quero dizer nessa noite que essa teologia humanista e a doutrina marxista está errada. É por isso que ele disse que Jesus não é Deus, viu? Deus é o homem. Se Tomás estivesse aqui nessa noite, eu provaria para ele que Jesus é Deus e que a vontade dele é quem tem que prevalecer. Louvado seja o nome do Senhor. E não precisa errar nem de muita coisa não. Eu ia só usar o nascimento de Jesus.
O Karl Marx diz que o homem é Deus e que o ser humano é autocapaz de se justificar. Se eu tivesse a oportunidade de conversar com ele, eu ia provar para ele, para ele não acreditasse. Eu digo, vou usar o nascimento de Jesus para provar que você está mentindo. A Bíblia diz que todos nós somos de natureza pecaminosa. O salmista Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe, de natureza pecaminosa. Jesus não é de natureza pecaminosa. Ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Se Jesus fosse de obra de natureza pecaminosa, ele seria um pecador. Um pecador não pode salvar o pecador. Ele é de natureza divina, de obra e graça do Espírito Santo. Se ele é de obra e graça do Espírito Santo, eu ainda uso a ciência ainda para calar a teologia de Karl Marx. A ciência diz que durante 9 meses, uma criança no ventre da mãe, ela só recebe nutriente, só alimento, não passa sangue, porque sangue é de natureza pecaminosa. Ou seja, Jesus nasceu puro, continuou 9 meses puro no ventre de Maria, nasceu puro, cresceu puro e continua puro, e só Ele pode salvar o homem. Então a vontade dele é que tem que prevalecer na minha vida e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A vontade dele é que tem que prevalecer. E baseado nisso, tem pessoas que não têm entendimento, se entram na teologia humanista e se atrevem a se colocar na presença de Deus, e quando vem os problemas e a situação, ele diz, sabe o que é que ele diz? Eu decreto, eu determino, eu ordeno, eu rejeito, eu não aceito. E não, isso é oração, irmão. Eu pergunto, a pessoa que faz uma oração dessa, quem é Senhor? É ela ou é Jesus? Como foi que a Ana fez a oração aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 11, e voltou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentarem para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esquecerem, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida. Olha a palavra aqui, irmão, preste atenção, viu? Se atentarem para a aflição da tua serva, viu? Aqui a palavra serva tem 3 vezes, irmão. O que é serva, irmão? Serva, irmão, cumpre ordem. Serva, se atentarem para a oração da tua serva. Como é que a pessoa tem um atrevimento, irmão, de dizer, eu rejeito, eu não aceito, eu decreto, eu determino. Irmão, que determina é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós só temos que obedecer e ouvir a sua voz, se derramar na presença dele com o coração contrito e quebrantado. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nós temos aqui uma visão errada, irmão, viu? Não é o homem que está no centro, é Deus que está no centro. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós temos aqui um salmista no Salmo 40, versículo 8, sabe o que disse? A minha alegria, Senhor, é fazer a tua vontade. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Jesus, quando estava lá no Getsemane, ele fez a oração, Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nós vemos aqui, irmão, quando a vontade do homem é feita, irmão, o prejuízo é grande. A palavra seja feita a minha vontade e não a tua. Sabe o que aconteceu? A queda do Adão lá no Éden. Aleluia. Seja feita a minha vontade e não a tua, Deus. Está aí o desastre. O maior desastre da história da humanidade foi a queda do homem. Foi a maior catástrofe. Mas quando nós oramos aqui, irmão, louvado seja o nome do Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha, as portas da salvação se abriram. Quando ali Satanás, irmão, Satanás com o seu demônio, irmão, colocou uma angústia, uma opressão em Jesus, que a Bíblia diz que ele suou, e seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue. Aquele era Satanás e o demônio, porque ele não queria que Jesus fosse à cruz. Quando Jesus disse, passa de mim esse cálice que eu bebo, o cálice sabe qual era? Era o meu pecado e o teu pecado, viu? Era a minha transgressão e as tuas transgressões sobre aquele justo que estava ali. Isso era o cálice. E quando ele falou isso, Satanás disse, ele vai desistir. Mas aí Jesus bradou, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E ali ele partiu para a minha vitória e a tua vitória. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar aqui rapidamente. Nós vemos aqui o próprio Jesus dando um exemplo.
Aquele texto da mulher samaritana, quando os discípulos o deixaram sozinho ali, foram para a cidade comer, e quando voltaram, e disse: come alguma coisa, e Jesus disse: a minha comida, sabe qual é? É fazer a vontade daquele que me enviou. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Lá em João 5,30 ele diz: eu não procuro agradar a mim mesmo, mas procuro agradar aquele que me enviou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí ele diz aqui em Lucas capítulo 14, versículo 26: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, suas irmãs, seus irmãos, suas irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Louvado seja o nome do Senhor. É um versículo forte, né, irmão? Para as pessoas que de repente não entendem, mas Jesus está mandando rejeitar pai, mãe, irmão, filho e filha. Não, ele está falando de prioridade. A prioridade é eu. Jesus não existe por causa da família, a família que existe por causa de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nós temos aqui para concluir, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no Salmo 6, versículo 33, diz assim, ou melhor, Mateus 6,36: coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aqui nós temos aqui, irmão, que é uma ordem e uma promessa. A ordem é buscar o governo, a justiça e a vontade de Deus, e o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Viu? Quando nós cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuida do natural. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E a promessa é que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus supre todas as nossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E nós temos aqui, irmão, tantos homens que colocaram Deus como prioridade. Daniel, quando chegou dentro da Babilônia, ele disse: olha, eu não vou me contaminar com nada aqui. Meu propósito aqui é fazer a vontade de Deus, não é a vontade do rei. E para fazer a vontade de Deus, querida amada igreja, existe sacrifício. Ou seja, para rejeitar as iguarias para aceitar as iguarias do reis é superficial, mas para renunciar às iguarias do reis é sacrificial. A prioridade de fazer a vontade do Senhor é sacrifício, irmão. Seguir uma multidão é superficial, mas resistir sozinho é sacrificial. Aceitar o decreto de um rei é superficial, mas enfrentar a cova dos leões, irmão, é sacrificial. Viu? Dar prioridade àquilo que é de Deus, irmão, requer renúncia, requer posição de servo, como Abraão, já estabilizado, homem rico. Deus disse: sai da sua terra, da sua parentela, vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E ele foi. Não perguntou aonde, por quê e para quê. Não, ele foi, só seguiu a ordem. Sabe o que é isso? Colocou a vontade de Deus como prioridade. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos aqui outro ponto. Era uma mulher de oração, irmão. E Jesus afirmou que nós temos que prevalecer na oração, né? Orar sempre sem desanimar. Em Lucas 18:10. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu quero avançar aqui, porque o tempo já passou, irmão. Já esgotou? Vou encerrar aqui a mensagem. Fica o último ponto para outra oportunidade. E eu agradeço a oportunidade nessa noite em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. E fique nessa noite na memória dos irmãos, viu? Não se entregue diante dos problemas. Tenha um coração contrito e quebrantado, viu? Louvado seja, não seja uma mulher ou um homem de propósito, viu? Persevere na oração e seja uma pessoa perseverante. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.